Chegamos ao centro do livro de Mateus, onde todas as coisas convergem, né? Tudo converge no capítulo 13 de Mateus. É um capítulo sumamente importante, porque a partir de agora o Senhor vai desvendar os mistérios do reino dos céus. Isso é tremendo, irmão. Os mistérios que estavam ocultos dos séculos, porque no Antigo Testamento dificilmente a gente vê uma profecia relacionada à igreja, diretamente falando da igreja, abertamente falando da igreja. É difícil encontrar, é muito difícil. Mas agora, para os discípulos, o Senhor vai descortinar os mistérios do reino dos céus. Isso deve ser uma alegria para nós, irmãos. Nós tocarmos nesse assunto e compreendermos, né? O que é o reino dos céus? A gente tem falado muito sobre o reino, mas chegou o momento hoje, né, de nós tocarmos especificamente nesse assunto do reino dos céus, né? Muito tem se falado, muito tem se compartilhado. Sei que os irmãos compreendem, né? A maioria dos irmãos compreendem a questão do reino, do que é o reino, os mistérios do reino. Mas esse assunto é um assunto vasto, irmãos, na palavra de Deus. É um assunto que não tem como nós esgotarmos em poucas reuniões, né? Sempre vai faltar algo para compartilhar com relação ao reino. E se nós formos pegar a bibliografia que tem sido feita a partir desse assunto, são volumes assim dessa grossura, irmãos. Só o irmão G.H. Pemba, ele tem 4 volumes de 500 páginas. Só falando sobre as profecias escatológicas, e isso incluindo o reino dos céus, né? O que é o reino. Então é um assunto vasto, irmão, na palavra, né? Nós vamos começar tocando hoje de forma panorâmica sobre esse assunto, né? Nós não vamos entrar nos detalhes. Nas próximas reuniões nós vamos tentar entrar um pouquinho nos detalhes. Mas a reunião de hoje eu queria tentar mostrar para os irmãos o que é o reino de Deus, né? Então vamos tocar em alguns versículos que vão nos mostrar no que concerne o reino de Deus. Já está de posse com os irmãos, né, um diagrama que mostra um pouquinho. Tem na Bíblia, é o mesmo diagrama que tem na Bíblia que você tem, né, André? É o mesmo. É a mesma coisa, né? Igualzinho, né? Então a gente vai tentar, através desse diagrama, trazer não somente informação, mas revelação do Senhor. E que essa revelação, irmãos, ela possa nos ganhar o nosso coração. Porque o dia está próximo, olha assim. A gente não tem noção de quão próximo está o dia. E de que hora nós estamos da noite. Se nós soubéssemos, André, a que hora nós estamos da noite, nós viveríamos uma vida alegre, entendeu? Nada iria poder nos afastar da alegria da presença do Senhor. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa noção de quão próximo está a vida do Senhor. Irmãos, eu posso falar, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto acontecer, bom, pode ser a qualquer momento. Pode ser agora, nessa noite, irmãos, que nós seremos tomados pelo Senhor. Aleluia. E aparentemente aqui nós somos poucos, né? Somos fracos, né? Mas é esses que o Senhor escolheu, os pobres dessa terra, né? Os que não são. E quando a gente vê os templos, Kátia fala, né, de São Paulo, né? Os templos vultuosos, grandes, parece que é feito de ouro, né? Aquela beleza, lotado, irmãos, cheio, né? Mas a gente vê que falta revelação, né? Nós temos que ser gratos ao Senhor, irmãos. Nós verdadeiramente temos que ser gratos, de coração, porque o Senhor
ele tem se dispensado a nós, verdadeiramente. Ele tem se dispensado, ele tem dispensado as suas riquezas, e não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então que nós possamos considerar cada dispensar do Senhor, né? Cada falar do Senhor. E já para economizar o tempo, né? Senão vai ficar tarde. Vamos abrir alguns versículos, porque o assunto de hoje é o reino. Nós vamos ver, irmãos, que o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Não teve um momento, irmãos, nenhum ponto da história em que o Senhor deixou de reinar. Aconteceram várias coisas. O reino de Deus tem vários capítulos. Tem capítulos que são capítulos de queda, né? Capítulos de desgraça. Capítulos que acontecem coisas ruins. Há outros momentos que o Senhor se dispensa ao seu povo. Ele vem até o seu povo. Ele faz obras tremendas pelo seu povo. Então o reino de Deus é de eternidade a eternidade, mas o reino de Deus tem capítulos. Então vamos lá, Salmos, capítulo 45, para a gente ver essa realidade do reino de Deus. Salmo capítulo 45, versículo 6. O salmista fala assim, Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Capítulo 145 agora. Só avançar mais 100 capítulos à frente. Salmo 145, versículo 13. O salmista fala assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Então aqui, irmãos, nós vimos dois testemunhos, duas declarações de que o reino de Deus é eterno. Ele nunca teve uma lacuna, irmãos. Deus sempre reinou. Claro, sabemos que houve uma rebelião, houve uma queda. O Senhor criou todas as coisas aqui na terra, pôs em ordem. E aqui também houve uma queda do mundo. Mas mesmo nesses momentos, irmãos, Deus nunca deixou de reinar. Deus, ele reina de eternidade a eternidade. E lá em Daniel, profeta Daniel, no capítulo 4, capítulo 4 de Daniel, Deus, ele conseguiu arrancar uma declaração de Nabucodonosor, um ímpio. Nabucodonosor, porque Deus tratou com ele. Nabucodonosor era aquela cabeça de ouro da estátua, né, do sonho, do capítulo 2. Mas ele se ensoberbeceu, né, da sua grandeza, da sua autoridade, do seu poder, da sua riqueza. Então Deus teve que tratar com Nabucodonosor. E depois do trato do Senhor, o que Nabucodonosor falou, né? Capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então aqui Nabucodonosor declarando a eternidade do domínio de Deus. E ele continua no versículo 34. Ele continua falando.
capítulo 4, 34 de Daniel. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Esse termo sempre eterno quer dizer de eternidade em eternidade. Ou seja, o reino de Deus, no reino de Deus, não há lacuna no seu domínio, no seu governar, no seu reinar. Mas aconteceu uma coisa tremenda, irmãos. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus cria o homem, André, Ele dá uma comissão para o homem. Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Ele tem no homem alguém que Ele conta para poder representá-lo na terra. Ele se converteu no cara? Nabucodonosor? Dá a impressão que sim. Pergunta difícil, né, meu filho? Ele se converteu, depois ele voltou, depois ele se converteu. Porque quem glorifica a Deus. Porque ele glorifica a Deus, mas ele volta a se soberbecer, né? Ele volta para sua necessidade, né? Para sua loucura, né? Então eu não consigo declarar, né? Qual foi o final de Nabucodonosor. Era poder demais. Né? Eu não consigo declarar qual é o final dele, né? Porque revelação ele teve, ele poderia até fazer essa declaração, né? Agora, se isso gerou uma conversão nele, eu já não consigo falar, né? Fica uma pergunta. É uma experiência. Pô. A gente vê que o final dele não foi um final bom, né? Esse foi um período da vida dele, que ele ficou louco ali como um animal no pasto, comendo grama, mas ele retoma o entendimento, né? E nesse que ele retoma, ele volta para sua loucura de se afastar do Senhor, né? De erguer uma estátua de ouro e mandar todo mundo adorar essa estátua, né? Depois. Então é meio complicado, né? Vamos deixar aberta essa pergunta aí, que a gente não sabe. Mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus cria o homem, Ele conta com o homem para representar Deus aqui na terra. Então, qual é a comissão que Ele dá para o homem, né? Ele fala assim no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Então, quando ele fala de domínio aqui, irmãos, ele está falando de reino. Essa é a primeira menção aqui na palavra de reino, porque ele está falando para o homem dominar. Por quê? Porque o homem já foi criado em meio à guerra. Quando o homem foi criado, irmãos, já havia uma rebelião. Satanás, ele podia entrar no jardim do Éden, mas o que era para o homem fazer? Era para ele dominar sobre toda a criação. E tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Aqui vem a comissão. Quando Deus cria um homem, Ele dá uma comissão para o homem. Ele dá uma responsabilidade para o homem. E que responsabilidade foi essa? Representá-lo. Que comissão alta, né, irmãos? Representar a Deus na terra. Por quê? Porque era para o homem dominar sobre os peixes do mar. Não era para Apolion, não era para Abadão dominar sobre o mar, mas era para o homem dominar sobre o mar. Não era para o príncipe das potestades do ar reinar sobre o ar, mas era para o homem reinar sobre o ar. Não era para a serpente que rasteja pela terra dominar sobre a terra, mas era para o homem dominar sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então o homem é criado já com uma comissão de edificação e de guerra, né?
Ele tem duas comissões: edificar em meio à guerra. Mas o homem também falha nessa comissão, irmãos. O homem caiu nessa comissão. Mas Deus continua insistindo com o homem. Então, no decorrer da história, no governo de Deus na história, no reinar de Deus, ele separa um povo, para esse povo ser representante dele nessa terra. Sabemos que é o povo de Israel. E Deus queria que todo o povo de Israel fosse um reino de sacerdotes. É isso que está lá em Êxodo capítulo 19. Ele queria que todo o povo, não somente uma tribo de Israel, fosse um reino de sacerdotes. Mas o que acontece? O povo também cai, irmãos. Quando Moisés se demora no monte, o povo faz ali um bezerro de ouro e todo o povo adora aquele bezerro. Então o que Deus faz? Quando Moisés desce, Moisés, ele fala: quem é por Deus, fique do lado de cá, e quem não é, fique do lado de lá. E cada um tira a espada e mate o seu irmão. Quem é que cumpre esse mandamento de Moisés? Somente a tribo de Levi. Então, somente a tribo de Levi é dado o sacerdócio. Somente a tribo de Levi é separada para esse reino sacerdotal, para representar Deus aqui na terra. Essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que todo o povo fosse um reino de sacerdotes. E aí também o Senhor já fala de reino. Mas o povo também falha. Então Deus só tem uma tribo que representa ele nesse reino sacerdotal. Mas, irmão, chega o Novo Testamento. Os irmãos lembram daquela reunião que tivemos em Maricá? Não sei se deve não estava não, né? Irmãos, lembra do versículo que eu sugeri para nós decorarmos? Qual foi o versículo que nós tínhamos que decorar? 1 Pedro, irmãos, capítulo 2, versículo 9. Que vós sois raça eleita. Aleluia. Sacerdócio santo. Povo separado. Nação santa. Então aquilo que Deus não conseguiu com a nação de Israel, Ele espera da igreja, irmãos. Que a igreja represente Ele nesse reino aqui na terra. Então lá em 1 Pedro, só para os irmãos lembrarem, nós temos que decorar esse versículo, irmãos. 1 Pedro 2,9. Vamos lá falar todos juntos? O que nós somos, irmãos? Vós... Deixa os irmãos abrirem aqui, faltaram assim, né? Assim. 1 Pedro 2,9. Falta o Nélio. Vamos lá, Nélio. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aquela comissão que foi dada no início para Adão, tenha domínio, represente Deus aqui na terra, passou pela nação de Israel, chegou até nós, irmãos. Essa comissão, digamos, está nos nossos ombros, porque nós fomos separados, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar, para representar Deus aqui na terra. Então existe um cargo, irmãos, que tem sido delegado a nós. Existe um reino que nós temos que representar, irmãos. Esse reino é um reino sempre eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Mas esse reino tem capítulos. E nós vamos ver em que capítulo que nós estamos do reino de Deus. Nós temos que nos situar, irmãos, na história, em que momento que nós estamos. Nós não podemos viver perdidos. Vamos vender Tapaué. Vamos vender não sei o quê. Vamos vender carros, né? Vamos construir. Vamos fazer. Irmãos, em que momento nós estamos da história? Nós vamos seguir o curso que o mundo está seguindo?
Nós temos isso aqui, irmãos. Temos a palavra, que é a revelação de Deus para nós, irmãos. Nós não estamos perdidos na história, irmãos. Nós somos o povo que devemos saber em que ponto da história nós estamos. É claro, a hora da vinda do Senhor, irmãos, ninguém sabe. O dia da sua vinda, ninguém sabe. O dia e a hora, ninguém sabe. Né? Mas a época, irmãos, a palavra nos dá vários indícios de que hora da noite nós estamos. Que nós possamos estar atentos, irmãos. Que nós possamos estar vigilantes. Possamos ter vidas separadas. Porque nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se nós temos que fazer alguma escolha nessa vida, nós temos que levar em conta o reino que nos foi delegado. Né? Vamos lá para Marcos, irmãos. Vamos entrar agora no Novo Testamento com relação às profecias que falam do reino. Marcos, capítulo 4, versículo 11. Os irmãos lembram, se recordam do momento que nós estamos na história do ministério de Jesus? Em que ponto nós chegamos? Terminamos o capítulo 12. Os irmãos se recordam em que ponto o Senhor está no seu ministério? O ponto de oposição, o ponto de rebeldia, o ponto de acusação que o povo está fazendo contra o Senhor. Os irmãos lembram que eu falei semana retrasada que a partir de agora o Senhor vai mudar a sua postura com relação à nação de Israel. Ele vai começar a trazer revelação sobre a igreja para os gentios. Então, a partir do capítulo 13 de Mateus, irmãos, o Senhor vai começar a descortinar, vai começar a abrir os mistérios do reino dos céus. Né? Porque o povo tem rejeitado ele. A liderança tem rejeitado a messianidade do Senhor. Então o Senhor aqui vai começar a mudar de postura. E como que ele faz essa ruptura com a nação de Israel? Como é que ele começa essa ruptura? Com uma profecia portentosa. Os irmãos lembram? Qual foi a profecia portentosa que o Senhor fez? No final do capítulo 12? Quando alguém avisa para ele que a sua mãe e seus irmãos estão ali aguardando ele. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque a ligação que o Senhor tinha com a nação de Israel era através da sua ligação de sangue que a sua mãe tinha com a nação. Então, como é que ele faz essa ruptura com a nação? Dizendo, quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Não é que ele estava desprezando a sua mãe, mas ele estava usando uma circunstância para mostrar que ele estava começando a romper com a nação de Israel. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Não é aquele que tem sangue, que nasceu na nação de Israel, que é minha mãe, que é meu irmão, que é meu parente. Mas é qualquer um. Aí quando ele fala qualquer um, irmãos, ele abre. Ele abre para as nações. É qualquer um que faz a vontade de meu pai. E a partir do capítulo 13, ele vai começar a revelar os mistérios do reino dos céus. Então vamos lá para Marcos. Capítulo 4, versículo 11. Porque ele fala assim. Ele lhes respondeu, porque os discípulos fizeram uma pergunta, né? Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Versículo 11. Ele lhes respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Até aí. Então Marcos fala de quê? Do mistério do reino de Deus. Pegaram essa expressão? O mistério
do reino de Deus. Agora vamos para Lucas, a passagem paralela. Lucas capítulo 8, versículo 9. Lucas capítulo 8, versículo 9. Fala assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Lucas 8, versículo 9. Jesus respondeu-lhes: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Marcos fala em singular, o mistério do reino de Deus, enquanto Lucas fala no plural, os mistérios do reino de Deus. E nisso não há contradição, porque quando Marcos fala de o mistério do reino de Deus, ele está fazendo um enfoque do reino de Deus de eternidade a eternidade. É um reino só, irmãos. E é um mistério só. Porque Deus sempre reinou. Então Marcos fala de o mistério do reino de Deus. Mas Lucas fala no plural. Os mistérios do reino de Deus. Por que Lucas fala no plural? Porque o reino de Deus tem capítulos. Tem fases. Então também é certo falar os mistérios do reino de Deus. Então Lucas fala no plural, dando enfoque aos capítulos que o reino de Deus tem. Enquanto Marcos, ele faz menção do reino geral. Porque como está no gráfico que os irmãos têm, como é que está na primeira bolinha lá? Eu estou sem o gráfico aqui. Antes da fundação, a eternidade. E qual é a última bolinha no final? A eternidade. A eternidade futura. É a eternidade passada e a eternidade futura. E o reino de Deus cobre tudo, irmãos. De eternidade a eternidade. Então Marcos fala o quê? O mistério do reino de Deus. Mas Lucas dá outro enfoque. Os mistérios. São essas bolinhas que estão aí. Porque o reino de Deus tem capítulos específicos. O capítulo da inocência da criação, que é uma dispensação. O capítulo da consciência, que é uma outra dispensação. Tem o capítulo da lei, o capítulo do chamamento de Abraão, o capítulo da graça, o capítulo do milênio e o capítulo do novo céu e da nova terra. Então são capítulos do reino de Deus. Então Marcos dá um enfoque e Lucas dá outro enfoque. Agora vamos a Mateus, irmãos. Porque Mateus dá uma outra expressão diferente de Marcos e de Lucas. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 10. Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então Mateus aqui, André, já vem com uma outra expressão. Enquanto Marcos fala no singular o mistério do reino de Deus, Lucas fala no plural os mistérios do reino de Deus, mas Mateus fala os mistérios do reino dos céus. Já é uma terceira expressão diferente de Marcos e de Lucas. E Mateus, ele não usa essa expressão de forma descuidada. Porque muitas vezes nós temos essa expressão como sinônimas, né? Ah, reino de Deus é a mesma coisa que reino dos céus. É e não é. Certo? Reino de Deus é uma coisa e reino dos céus, apesar de fazer parte do reino de Deus, é uma outra coisa, é um outro capítulo. é Lucas que fala do reino de Deus? Marcos e Lucas falam reino de Deus. Só que Marcos fala no singular e Lucas fala no plural. Mas Mateus, ele fala uma outra expressão. Os mistérios do reino dos céus.
E nós vamos ver que Mateus não usa essa expressão de forma descuidada, como se fosse um puro sinônimo. Reino dos céus e reino de Deus. Por quê? Porque Mateus é o único que usa essa expressão, irmãos. Marcos não usa, Marcos não usa, Lucas não usa, João não usa, Paulo não usa, Pedro não usa, Tiago não usa, Judas não usa. Somente Mateus usa reino dos céus. E nós vamos ver na epístola que ele usa muitas vezes essa expressão, reino dos céus. Mas tem acho que 3 vezes, irmãos, que ele, ao invés de usar reino dos céus, ele usa reino de Deus. Por quê? Porque ele quer fazer uma diferença do que é reino de Deus e do que é reino dos céus. A maioria das vezes, ele usa reino dos céus. Mas algumas vezes específicas, ele vai usar reino de Deus. Vamos tocar em que versículos são esses, irmãos? Em que, em vez de usar reino dos céus, ele usa reino de Deus. E com algum objetivo isso? Com algum objetivo, sim. Mateus, capítulo 21. Mateus sempre usa reino dos céus. Mas em alguns momentos específicos, ele usa reino de Deus. Mateus 21, versículo 43. O Senhor fala assim, 21, 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Por que aqui Mateus usa reino de Deus e não usa reino dos céus? Porque o Senhor está se dirigindo aqui à nação de Israel. Ele está dizendo que o reino de Deus vai ser tirado da nação de Israel e vai ser dado a outro povo. Por quê? Porque o reino de Deus estava com a nação de Israel. Eles eram representantes de Deus nessa terra. Então o reino de Deus estava no encargo de Israel. Mas Mateus fala que esse reino vai ser tirado e vai ser dado a outro povo que produza os frutos, porque eles não estavam produzindo os frutos correspondentes. Então o reino seria tirado. O reino de Deus seria tirado. Porque o reino de Deus ainda não tinha chegado, irmãos. Porque o reino dos céus ainda não tinha chegado. Como que João Batista começa a sua pregação? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino de Deus estava estabelecido, mas o reino dos céus não havia chegado, estava próximo. Então a gente vê que tem diferença do que é reino de Deus e do que é reino dos céus. Porque João Batista começa a sua pregação dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus repete a mesma pregação no capítulo 3 e no capítulo 4 também, de Mateus. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino dos céus não havia chegado, estava próximo, estava chegando. E ele dá a mesma ordem para os discípulos no capítulo 10 de Mateus. Ele ordena no capítulo 10 de Mateus para os discípulos pregarem o quê? Mateus 10, versículo 7. Ele manda os discípulos pregarem o quê? À medida que seguirdes, pregai que o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino dos céus estava chegando. Ele não estava estabelecido. Enquanto o reino de Deus estava presente. Mas estava chegando no fim. Porque ele seria tirado da nação de Israel e seria dado a outro povo. Que povo é esse, irmãos? Que o reino de Deus seria dado. Os gentios. A nós. E que povo é esse? Que seria retirado dos gentios e dos judeus. O povo que ia reinar. Que povo é esse? É a igreja. Ou seja, quando que o reino dos céus inicia, irmãos? Com Cristo. Ali tem início o reino dos céus. Ou seja,
um outro capítulo do reino de Deus. É dentro do outro, né? É um reino dentro do outro. Ou melhor dizendo, é um capítulo do reino de Deus. Se os irmãos atentarem para o gráfico mais uma vez, nós vemos que o reino de Deus abrange de eternidade a eternidade. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, é um capítulo específico que inicia com a igreja e o milênio. O reino dos céus se inicia com a descida do Espírito Santo, morte e ressurreição do Senhor, a ascensão e o envio do Espírito. Ali se inicia o reino dos céus, que é um capítulo do reino de Deus. Ele avança até a segunda vinda do Senhor. Ali tem o arrebatamento, ali tem a tribulação, e ali é implantado o milênio, que vai durar 1000 anos, que também faz parte do reino dos céus. Quando no final do milênio é estabelecido o tribunal do trono branco, ali as pessoas são julgadas, tem aberto o livro da vida e se encerra ali o reino dos céus. Mas o reino de Deus não se encerra ali. Ele continua com a nova Jerusalém, que desce do céu, com o novo céu e com a nova terra. Então, irmãos, o reino dos céus é um capítulo do reino de Deus. Ou seja, nem todos os mistérios do reino de Deus pertencem ao reino dos céus. Não é eterno o reino do céu. O reino dos céus não é eterno. Ele tem um capítulo de início e um capítulo final. Enquanto o reino de Deus é de eternidade a eternidade. E como que nós vamos ver que o reino dos céus... Porque o que é pregado aí, irmãos? Eu vim desse meio. Nélio também veio desse meio. A Kátia também veio desse meio, né? A Kátia pegou um pouquinho. A Lucimar veio desse meio. O que o povo cristão entende do que é o reino dos céus? O que eles entendem, irmãos? Quando fala reino... reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus. É quando nós vamos morrer e vamos para o Senhor e vamos estar no céu lá com os anjos, nas nuvens, e lá não vai ter mais doença, lá não vai ter mais problema. Não é isso que é ensinado? Reino dos céus é isso. Quando fomos para o céu com o Senhor e acabou aqui na terra, não tem mais nada, vamos estar para sempre com o Senhor. Isso é o reino dos céus. Não foi isso que você aprendeu, né? Foi isso que eu aprendi. Lá onde eu estava, ninguém estudou nem nada. Não estudou nem nada, né? Esse assunto que não Se sabe. fosse bom ia para o céu, se fosse mal ia para o inferno. Mas geralmente eles entendem isso. Reino dos céus é eu ir para o céu. Isso é totalmente mentira? Não. É claro, nós estaremos no céu. É lógico, irmãos. Estaremos com o Senhor. Estaremos com os anjos. Mas isso ainda não é o reino dos céus, irmãos. O reino dos céus, nós vamos ver pelas parábolas do capítulo 13 de Mateus, que não é no céu. O reino dos céus não é no céu, irmãos. O reino dos céus é aqui na terra. Vamos fazer um segmento de alguns versículos para nós vermos que o reino dos céus não é nos céus, mas é na terra. Mateus capítulo 13, irmãos. Vamos pegar alguns versículos bem rápido, só para a gente ver o que é o reino dos céus. Mateus 13, 24. Nós não vamos entrar nos detalhes, irmãos, tá? Vamos passar só por cima dos assuntos, para depois a gente vir entrando em cada detalhe de cada parábola, né? Então, ao que o Senhor está assemelhando o reino dos céus? Mateus 13, 24, ele fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem. O reino dos céus é semelhante a um homem. Não é semelhante a um anjo, irmãos. Mas é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E logo à frente, o Senhor vai falar que o campo é o quê, irmãos?
O campo é o mundo, ou seja, o reino dos céus no mundo. Ele prossegue. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, no reino dos céus tem inimigo, irmãos. No reino dos céus tem inimigo. Então é aqui na terra, não é nos céus. Quando estivermos nos céus, irmãos, não vai haver mais doença, não vai haver mais pecado, não vai mais haver inimigo, não vai haver nada de ruim. Mas o Senhor fala que no reino dos céus há homem, há mundo e há inimigo. Capítulo 13, versículo 47, irmãos. Fala assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lança ao mar e recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino dos céus, há o que, irmãos? Há peixes bons e peixes ruins. Há maus e há justos. E no reino dos céus, irmãos, olha só, no reino dos céus há choro e há ranger de dentes. Tá vendo? No reino dos céus, irmãos, há correção, há disciplina. Então o reino dos céus não é aquela maravilha de estar nos céus. Ele está vendo que não é isso, irmãos. Reino dos céus tem maus, tem inimigo, tem mundo, tem julgamento, tem ranger de dente, tem fornalha acesa, né? Vamos para o capítulo 18 de Mateus. 18, versículo 23. É a parábola do credor incompassivo. Os irmãos conhecem a parábola, né? Então, o que o Senhor assemelha ao reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E a parábola continua, fala que distribuiu talentos, fala que um escondeu talentos. E no versículo 32 fala: então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado. Então, no reino dos céus, há servo malvado. E ele fala no versículo 34: indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então isso acontece no reino dos céus, irmãos. Julgamento, disciplina, correção no reino dos céus. Porque o reino dos céus abrange a época da igreja e a época do milênio. Então há ranger de dentes, há disciplina. Capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinda. Então, no reino da sua vinha, desculpa. Então, o reino dos céus tem trabalhadores, tem vinha, tem algo para se fazer nessa terra. Tem uma produção. E o Senhor paga a cada um conforme ele bem quer, conforme ele entende que é o salário de cada um. Não é nem segundo a sua produção. Não. A gente conhecendo essa palavra, Sim. a gente vai ver que não tem nada a ver com o que você produziu, nem o tempo que você produziu. E no reino dos céus é reclamação. Porque alguns reclamam. Sim. Poxa, eu estou aqui desde o começo e vou ganhar a mesma coisa que esse aqui que chegou no final.
tem reclamação também no reino dos céus, irmãos. Né? Capítulo 25. É a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E logo mais na frente, o que ele fala? Que 5 virgens eram nécias, eram loucas, e 5 eram prudentes. Então, no reino dos céus, há virgens que são loucas, nécias, mas também há virgens prudentes. Isso tudo, irmãos, no reino dos céus, né? Que é aqui na terra. Não é lá nos céus, com os anjos, com o Senhor. Claro, estamos com o Senhor, né? Mas estamos aqui na terra, passando por dificuldades. Por quê? Porque também o reino dos céus, dentro do reino dos céus, há capítulos. E o capítulo que nós estamos vivendo agora é o capítulo do mistério. O mistério do reino dos céus. Porque ninguém vê, irmãos, esse reino. Quem é que enxerga esse reino aí fora, irmãos? Ninguém enxerga. Para nós, que somos do Senhor, que temos a palavra, temos a revelação, quantos anos levamos para chegar ao reino, né? Quantos anos? Araci é privilegiada, né? Araci já nasceu dentro ali, ó, do reino, né? Já enxergando, já ouvindo, já sendo ensinada, né, no reino. Mas muita gente não foi assim, irmão. São anos, irmãs, dentro de um jugo, dentro de uma religiosidade em que o reino está escondido. Ninguém vê esse reino, apesar de estar na palavra. E nós vamos ver ao longo, né, do estudo o porquê que muitas denominações não enxergam o reino dos céus, irmãos. Eles não enxergam. Quando você falou, por exemplo, que o reino dos céus se inicia na igreja e é aqui na terra. E essas parábolas, por exemplo, que você acabou de colocar aí das virgens, e agora que nós lemos, é como se alguém uma vez falou que o nosso julgamento já está sendo feito. Nós estamos sendo julgados aqui na Terra, porque as pessoas pensam que quando chegar lá, né, a volta de Cristo, vai haver um julgamento. Não sei se você já ouviu falar nisso. Então, eu já ouvi falar que esse julgamento, né, que isso aqui é um julgamento, né, não deixa de ser. Sim. Né, as das virgens, do servo, quer dizer, isso já está acontecendo na igreja. Aí você está dizendo aí que quer dizer, esse reino dos céus é a igreja, né? É na terra, é aqui, é o que nós estamos vivendo. Sim. Então isso já está sendo, então esse julgamento, de certa forma, já está sendo feito na igreja. Pelo que eu estou entendendo aí, é isso? Sim, a nossa carreira, né, cristã aqui nessa terra, tudo que nós fazemos está sendo registrado para quê? Porque um dia, no reino dos céus, num determinado momento, o Senhor vai estabelecer o seu tribunal. Sim. Esse tribunal vai ser estabelecido. Que é quando ele voltar na sua segunda vinda, que ele vai julgar a sua igreja, ele não vai julgar o mundo todo, ele vai julgar a sua igreja, para saber, e para nós sabermos também, quem foi digno de participar da segunda etapa, ou do segundo capítulo do reino dos céus, que é o milênio, e quem não está apto de participar desse reino. Então, esse julgamento de Cristo, do trono de Cristo, são de obras dos servos, daqueles que são de Cristo, são das nossas obras, né? E esse ranger de dentes que nós vimos aqui, que existe no reino dos céus, existe aqui no reino dos céus, mas em que capítulo do reino dos céus? Agora na igreja ou no milênio? Nós vemos que lá em 1 Coríntios, ele fala que aqueles que não têm não discernem a mesa do Senhor, eles sofrem com doenças, com fraquezas, e não são poucos os que dormem. Então, de certa forma, já está tendo um julgamento aqui, de certa forma. Já está tendo julgamento. Porque o Senhor julga com doenças,
com fraqueza e até com morte. Aqueles que são dele, né? Mas vai ser estabelecido um tribunal de julgamento, que é o tribunal de Cristo. Para que lá sim, a partir dali, aqueles que não foram achados dignos tenham uma disciplina dispensacional, que é durante a época do E milênio. vai ter também aquela separação também, joio e trigo também? Não, o joio e trigo, que nós vamos ver na parábola, essa separação vai ser com relação a aquele que não é do Senhor para aquele que é do Senhor, porque o joio, ele é filho do maligno, né? É uma outra separação. Ali no plantou de noite. Vai ter a separação do joio e do trigo, vai ter a separação do julgamento das nações, que é o capítulo 25 de Mateus, que ele vai julgar as nações, vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. É um outro julgamento, né? Tem o julgamento do trono do tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, aquele julgamento de Coríntios que fala que se você tem madeira, palha e feno, essa obra vai ser queimada, mas se você tiver ouro, prata e pedras preciosas, isso vai ser galardoado no reino, é esse julgamento. Ainda tem o julgamento no final do milênio, que é o trono branco, que todo o mundo, todos os ímpios vão estar presentes, e aqueles que não foram aptos para participar do reino de Cristo também vão estar presentes, não foram aptos para participar do milênio. A gente vê que é muito assunto, né? A gente tem que ter cuidado para não confundir. É muito assunto, então a gente tem que ir devagar para não confundir esse assunto. Então aqui a gente está fazendo um panorama geral desse reino, mas a gente vai entrar nesses assuntos. Mas tem que ter tempo, entendeu? Tem que ter o tempo e calma para entrar nos detalhes. Aqui a gente está tendo uma visão geral do que é o reino dos céus, né? Retomando, que tem 2 capítulos, se iniciou com a descida do Espírito Santo, com o nascimento da igreja. Esse capítulo vai terminar o capítulo, mas vai ter um segundo capítulo, que é na segunda vinda do Senhor, que ele vai manifestar o reino agora vai ser aparente, não vai ser o reino em mistério que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos o reino dos céus em mistério. Retomando aquilo que a gente estava falando, né? As denominações, irmãos, dificilmente alguém vê essa questão do reino. Nós vamos ver que cada parábola do capítulo 13 de Mateus, que são 7 parábolas, cada uma dessas parábolas está relacionada com cada uma das cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, que são 7 cartas. Então, a primeira parábola está relacionada com a primeira carta, que é a carta aos Efésios. A segunda parábola está relacionada com a segunda carta, que é Esmirna, e assim por diante, até Laodiceia, que é a parábola dos peixes, daquela rede que é lançada, e ali ele separa peixes bons e peixes ruins, peixes maus e peixes justos. Está relacionado com a parábola de Laodiceia, que é aquela igreja que não é quente nem fria, é morna, e o Senhor está prestes a vomitar, entendeu? Então tem relação, e também tem relação com as 7 dispensações, que nós falamos numa outra oportunidade, a dispensação da inocência, da consciência, do chamamento, da lei, da graça, do milênio. Essas 7 dispensações, com as 7 parábolas, com as 7 cartas, se relacionam. Então a gente vê que não é um assunto simples, né? Nós vamos tentar entrar nesse detalhe, mas nós hoje estamos vivendo o reino em mistério. E até quando nós falamos desse reino, muitos irmãos não compreendem, irmãos. Eles não entendem o que é esse reino. Agora, o que é mais interessante é que isso é da vontade do Senhor que seja desta forma. Não foi uma coisa, um acontecimento, não é uma fase da vida que simplesmente aconteceu. É a providência do Senhor que poucos entendam e seja revelado para poucos, né, mãe? Sim, a providência dele foi essa por quê? Porque somente quem busca o reino é que o Senhor vai revelar. Mesmo você não vendo, porque nós estávamos na denominação, como? Tateando, né? Poxa, tem alguma coisa. Não é só isso. Eu sei que o pastor está pregando a palavra de Deus, amém, mas tem algo além, que não está sendo falado, e a gente sente isso. A gente enxerga isso.
E são esses que o Senhor vai retirar e vai revelar, né? Pela misericórdia dele e pela graça dele. São aqueles que querem, aqueles que buscam algo mais. É aquela parábola da pérola de grande valor, que quando o homem vê, o que ele faz? Ele vende tudo que tem e adquire aquela pedra. Essa pedra da parábola é o reino, irmãos. Quando nós tocamos nessa parábola, essa pérola representa esse mistério do reino. Que quem é que acha o mistério do reino? Aquele homem que está buscando. Ele busca várias pérolas de grande valor para poder negociar. Se a pessoa não está buscando, irmãos, está acomodada, está ali satisfeita, desfrutando da denominação, digamos, religião, e desfrutando desse mundo, e não está buscando, ela não vai enxergar. O Senhor não vai se revelar. Por isso que os discípulos perguntaram, por que o Senhor fala em parábolas e não fala abertamente? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para eles não, por quê? Porque eles estão com o coração fechado. Os fariseus estavam com o coração fechado. Então para eles não é dado. Então nós vemos que é uma busca, esse reino. Ai, irmão, você é privilegiado, irmão. Privilegiado, irmão. Porque essa pérola de grande valor está ao seu alcance. Mas o que nós temos que fazer? Vendermos tudo o que temos, irmãos, para comprar essa pérola. Tempo, relacionamentos, sonhos, projetos, família. Irmãos, o negócio é tremendo. O negócio é tremendo, irmãos. E a recompensa, irmãos, é glória. Nelly, a recompensa é glória, é a presença do Senhor. Irmãos, nós não temos noção o que é reinar com o Senhor. Nós falamos assim, mas nós não temos noção do que é isso. Reinar com o Senhor. E nós vamos ver que esse mistério do reino dos céus, eu vou encerrar, porque esse assunto, se eu for entrar, é um assunto tremendo, irmão. Porque para nós está designado o que, irmãos? O que está designado? Reinar com o Senhor nos ares, irmãos. É nos ares. Essa parte é interessante, eu gosto dessa parte. Não, e eu já achei muito interessante, porque para mim, reino do céu era literalmente o céu, né? E hoje a gente percebe, através do que o Michael trouxe das palavras, dos textos, né? Que a gente já está no meio. Esse reino, nós já vimos a realidade dele aonde? Que nós vimos a realidade do reino. Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Aquela é a realidade do reino. É o caráter daquele que vai participar, ou que quer participar do reino. Mateus 5, 6 e 7. É aquilo ali. Consegue desfrutar aqui na terra. Desfrutar daquilo ali aqui na terra. Caminhar daquela forma aqui na terra. Né? Se não vos tornares como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. Né? Então, esse reino, irmãos, ele tem que ser tomado por esforço. Ele tem que ser tomado por luta. E é um negar diário. É o negar da sua alma. É o negar da sua vontade. Para que a vontade de Deus cresça em nós. Né? Bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores, os misericordiosos, os que choram, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa do reino, por causa do evangelho. Caluniados. Tem fome e sede de justiça. Irmãos, essa é a realidade do reino. Agora, a manifestação do reino, a manifestação visível, vai se dar na segunda vinda do Senhor. Aí sim, o reino vai ser manifesto. Na primeira parte do reino dos céus, que é a era da igreja, é a era da graça, o Senhor está reinando pelo amor. É pelo amor que ele está reinando. Ele vai pelo Espírito, pela graça, convencendo, mostrando. Na segunda etapa, que é o milênio, ele vai reinar pela força. Já não é pelo amor. Mas é para a igreja? O que é a segunda parte, o milênio? É no milênio. É um assunto complexo, mas vamos lá. Não, só para... É pela igreja, não é? Não, a igreja já vai ter sido arrebatada.
Tá. A igreja vai ter sido arrebatada, vai haver Nesse o momento, julgamento do o que a gente tá tribunal. vendo agora é a questão da igreja, que você falou. Sim, é a era da igreja. Tá. Agora é a era da igreja. No final dessa etapa, na segunda vinda do Senhor, antes de começar a segunda etapa que eu me lembro, do reino dos céus, a igreja vai ser arrebatada, vai haver o julgamento do tribunal de Cristo, aqueles que forem tidos como árbitros vão reinar com o Senhor nos ares, enquanto a nação de Israel vai reinar aqui na terra. Então vão ter dois povos reinando. Os judeus aqui na terra, junto com as nações, ou seja, reinando sobre as nações, e a igreja vencedora reinando nos ares. Onde hoje reina quem? Quem é que reina nos ares hoje, irmãos? Principados e potestades. Nós tomaremos esse lugar. Por isso que quando o filho varão vai nascer, o dragão está ali esperando para poder engolir o filho varão. Porque é esse filho varão que vai ser arrebatado, ou seja, os maduros, os filhos ruiós, que vão reinar com o Senhor. Vão tomar o lugar desses principados e potestades. Vão tomar o lugar de Satanás. Então ele quer devorar o filho varão, que vai nascer da mulher. E que vai ser arrebatado enquanto a mulher fica aqui na terra. E como Satanás não consegue pegar o filho varão, ele vai atrás da mulher. Que são aqueles que é a parte da igreja que não vai ser arrebatada e vai passar pela tribulação. E nós vamos tentar entrar nesses detalhes. De quem vai ser arrebatado primeiro, de quem vai passar pela tribulação. Porque tem vencedores que não vão passar pela tribulação, mas tem vencedores que vão passar pela tribulação. São dois tipos de vencedores. Os dois são vencedores. Mas um vai ser tomado antes e um vai passar por todas as mazelas, por toda a dificuldade, por toda a tribulação, mas vai ser tido como vencedor. Por quê? Porque ele não vai negar o Senhor, vai negar a besta, vai negar o número do seu nome, vai negar a sua marca, vai morrer e vai ser vencedor. Mas vai ser vencedor de uma outra maneira. Sofrendo. Por isso que eu falo que é importante, irmãos. Por quê? Quem é que quer passar por essa dificuldade? Para sermos arrebatados antes, sermos tidos como vencedor antes e não passar por isso. Por isso que nós temos que vigiar agora, irmãos. É agora. Porque a qualquer momento nós podemos ser arrebatados ou ser deixados. Porque Mateus capítulo 24 fala: estarão dois numa cama. Um será levado e outro será deixado. E quando ele fala que dois numa cama, é um casal, irmão. É o marido e a mulher. E são crentes. Mas um será levado, um será tomado e o outro será deixado. E isso é parte do reino dos céus. Né? O ser deixado é parte do reino dos céus. O ser levado é parte do reino dos céus. Não, aqui 1 Pedro, eu tenho lido, 1 Pedro 1,7 diz assim, ó: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amai, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pedro, né? Pedro. É forte É 1 demais. Pedro capítulo 2? Capítulo 1, versos 7, 8 e 9. É isso aí, ansiando. E a pressão da vinda do Senhor. Hoje o André lendo de manhã. Gente, aquele livro dos clássicos. Não pode falar, não? Não, pode falar. Aquele livro dos clássicos lá do Thomas Kempis. Thomas Kempis. Não, não é dos clássicos não, né? É É um livro clássico, mas não é da editora dos clássicos, é um né? livro clássico, mas não é da editora. Aquilo ali é uma profundidade. Sim. De humilhação, e o Senhor diz assim, ó, vocês clamando a mim, mas nem sempre nesse corpo vocês vão conseguir contemplação, né? Vocês vão viver numa aridez, vocês vão viver numa aflição, mas aí vocês invocando a mim, eu visito vocês para livrar vocês da ansiedade. É profundo demais. Sim. Esse livro é tremendo, eu tenho esse livro em casa. Quando eu desfruto, Gente, é muito forte. porque esse livro não é um livro para ler direto, né? Tu vai lendo, vai desfrutando. Aí ele mandou 8 Ali estava lendo e parou, tem que voltar ainda ali. Romanos 8, 18.
18. Por isso que me levou a Pedro. Eu tô comendo, triturando. Romanos 8, 18. Nenhuma dor, nenhuma aflição que vemos passar é comparada com a glória que nos é revelada. Eu coloquei até lá. Colocou pra mim. Sabe? Não tem dor, não tem nada, porque nós vamos vencer. Amém. Pela fé. E para finalizar, irmãos, para finalizar, o que o Senhor fala para as igrejas dele no Apocalipse? Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Porque da mesma maneira que nós lemos lá em Mateus, que o reino seria tirado de Israel e dado para outro povo, porque o reino estava com eles. Eles que eram para reinar, mas foi tirado deles, porque eles não deram fruto. Esse reino também pode ser tirado de nós. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Da mesma maneira que foi tomado deles, pode ser tomado de nós se nós não vigiarmos. Se nós não dermos os frutos que o Senhor espera de nós, né? Não que nós vamos perder a salvação, nós não vamos perder, mas o reino será perdido. Por isso que ele fala vigiar e orar a todo tempo. Todo orações e súplicas. Orações, e Paulo enfatiza, né? Orações e súplicas. Então a gente entende que a vida cristã não é qualquer vida, irmãos. Não é, eu sou crente. Não é. Eu vou para a igreja. Não é só isso, irmãos. Isso aí está muito distante de um participar de uma reunião, de um gostar de um louvor, de um gostar daquilo que tem lá, que fazem lá, né? Para entreter, aquele baile que tem lá, né? Entendeu? O reino do Senhor, salvação, ser crente, não é isso, irmãos. Isso é entretenimento, isso é distração, né? Está cada vez mais distante da realidade a igreja, né? Cada vez mais distante. Essa questão dessa distração que você está falando aí está levando muita gente. Muita gente. Muita gente. A se achar segura. Não, estou salvo, sou seguro. Vem para a igreja, estou tranquila. Mas não sabe que é pobre, cega e nu e precisa comprar colírio, comprar vestes, né? Mas se acha que está abastada, que é suficiente, né? Porque estou rica, não preciso de nada. Uma religiosidade, né? Fui Sim. no culto quarta, domingo, ainda fui ao culto, né? Não é eu. Fui, dou minha oferta, Diário, né? A gente vê que não é só isso, irmãos. Isso faz parte, mas não é só isso, irmãos. Não é só isso. É muito mais profundo, irmãos. O negar a nossa vontade é que é o mistério, né? Começa em casa, na vida de casal, o negar a vontade. É ali que o Senhor começa a trabalhar. Avança para isso aqui, ó. Vai avançando. Para que a gente possa dar um testemunho, ser sal e luz nessa terra, né? Já encerrei, agora a palavra está com os irmãos, amém?